Alô, amigos, voltamos então para finalizar esse nosso estudo sobre o inquérito policial militar, né, de maneira aí rápida, né, mas focando nos pontos mais interessantes. Falamos então do sigilo do inquérito policial militar. Nos termos do artigo 16 do Código de Processo Penal Militar, o IPM é sigiloso, mas o seu encarregado poderá, que é uma faculdade, permitir que dele tome conhecimento o advogado ou indiciado. Essa norma, que é de 1969, está mitigada ao extremo, porque advogados, defensores públicos podem examinar em qualquer repartição policial autos de flagrantes e inquérito. O artigo 7, inciso 21 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil garante assistência do advogado durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do interrogatório ou do depoimento e de todos os elementos investigativos e probatórios, percebam bem, podendo inclusive o advogado apresentar razões e quesitos, né? Isso aí tem gerado inclusive muita discussão. De que forma que apresentaria essas razões ou quesitos? Não deve trazer tanta surpresa assim, porque o próprio Código de Processo Penal Militar, em 1969, já previu no artigo 316 a possibilidade do indiciado apresentar quesitos no inquérito, né? Coisa que somente com a alteração da reforma do Código de Processo Penal Comum é que veio, né, para o processo comum. Então já existia isso antes. Okay? E essas razões é evidente que, ainda que não seja um contraditório, mas serão manifestações sobre perícias e uma série de coisas. O artigo 7º também do Estatuto da Advocacia e da OAB, ele ganhou um artigo a mais, o artigo 7º-B, o Estatuto ganhou o artigo 7º-B, que prevê ser crime violar as prerrogativas do advogado. É um crime que tem uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, uma infração de menor potencial ofensivo. Mas percebam, por exemplo, que esse artigo 7º-B, que tanta polêmica gerou, no artigo 32 da nova Lei dos Abusos de Autoridades, existe um crime, né? Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito policial ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativo. É crime de abuso de autoridade com uma pena superior agora de 6 meses a 2 anos de detenção. Continua sendo infração de menor potencial ofensivo, mas tem uma pena maior. Então, percebam que o artigo 32 da Lei do Abuso de Autoridade, ele tem um alcance maior do que o artigo 7º-B do Estatuto da Advocacia. Nós temos também a súmula vinculante 14, né, do STF, que garante o direito do defensor de acesso aos elementos de prova já documentados no IPM. Né? Então, aquele sigilo do inquérito efetivamente não existe mais na sua acepção mais restrita, mas ele está muito mitigado. Um outro ponto interessante do inquérito policial militar é a incomunicabilidade do indiciado, que está previsto no artigo 17. Percebam que, volto aqui novamente, né, o Código de Processo Penal Militar ele data de 1969, já tem mais de 50 anos. Né? E esse dispositivo ele está derogado pelo artigo 136 da Constituição Federal, ou seja, desde 1988. Ele já não tem mais valia, porque a Constituição Federal ela proíbe a incomunicabilidade no estado de defesa. Agora, percebam que se no estado de defesa, que é uma situação muito mais grave, já está proibida a incomunicabilidade do indiciado, que dirá uma situação normal. Então, esse artigo 17 do CPPM, ele não tem mais vigência. Um outro artigo que chama atenção, é o artigo seguinte, o artigo 18, ele trata da detenção do indiciado, detenção esta que é feita pelo encarregado do inquérito policial militar. Ali ele prevê que ele pode fazer a detenção do indiciado por até 30 dias, inclusive. Né? Bem sério isso aí.
Também entendemos nós que, com o advento da Constituição Federal, em 1988, e principalmente com o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, que diz que ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, essa detenção do encarregado do inquérito policial militar, ela só poderá ser feita nos crimes militares próprios. Percebam que essa detenção ela não é a detenção pena, que está lá no artigo 55 do Código Penal Militar, na letra C, também não é detenção punição do artigo 28 do Regulamento Disciplinar do Exército, por exemplo, mas ela é uma detenção cautelar e só pode ser feita nos crimes militares próprios ou propriamente militares, observando-se que, procedida essa detenção pelo encarregado do inquérito, ele deverá imediatamente comunicar o juiz federal da Justiça Militar sobre tal procedimento ou o juiz de direito da Justiça Militar Estadual. Ok? Para finalizar, nós veremos que o inquérito ele sempre termina com um relatório, que é feito pelo seu encarregado. Esse relatório é um relatório circunstanciado, onde ele irá dizer todas as diligências que fez e irá concluir se existe indício de crime militar ou não. Esse relatório ele não vincula o membro do Ministério Público, o inquérito se destina ao membro do Ministério Público. E também esse inquérito relatado ele vai para a autoridade que instalou o inquérito, que é a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, para fazer a sua solução. Nessa solução do comandante, do chefe diretor, ele poderá concordar com o encarregado ou dar uma solução diversa. Percebam que se, por exemplo, a própria Autoridade de Polícia Judiciária Militar, ou seja, o comandante, chefe ou diretor, ele mesmo realizar o inquérito, nós temos uma hipótese de inquérito sem solução, que não precisa solução, mas simplesmente o seu relatório, e daí vai para o Ministério Público analisar. A autoridade militar também está proibida de arquivar o inquérito, ainda que a solução chegue à conclusão que não houve crime militar. Porque quem vai efetivamente dizer se há crime ou não é o membro do Ministério Público, e esta também é uma forma de evitar que, de repente, a autoridade militar ela possa, isso já aconteceu, cometer um crime de prevaricação, por exemplo, né? Arquivando um inquérito quando aquele inquérito deveria ir para o Poder Judiciário e com vistas ao Ministério Público, quando existia indícios suficientes de crime. Né? E que isso somente foi verificado após o prazo da prescrição, no caso, para aquele comandante que prevaricou. Ok? Então, em linhas gerais, são essas informações que a gente quis trazer para discutirmos sobre inquérito policial militar. Procurei chamar a atenção daqueles pontos que mais chamam atenção, que mais se destacam, são mais interessantes e controvertidos. E numa outra oportunidade nós trataremos de assuntos que digam respeito não só ao processo penal militar, mas ao direito penal militar e também ao direito administrativo e disciplinar militar. Um abraço a todos.